Fala turma, tudo jóia? Olha só, mais um vídeo aqui, como eu falei, né, venho falando lá no Instagram, no último vídeo que eu postei aqui, postei no YouTube também, eu entendo que é muito importante, né, para o aluno ter o contato com a lei seca, com a sequência do que vem, né, no texto normativo. Então, segundo vídeo que eu estou colocando aqui, um tema muito bacana, um tema que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, um tema realmente lá do Direito Penal 1, né, para a turma que está na graduação aí, que realmente tem uma incidência muito grande, prova da OAB, dependendo aí do concurso que você for realizar. Então, hoje eu preparei aqui para nós falarmos sobre extraterritorialidade. Então, como eu já tenho feito, né? Esse é o segundo vídeo aqui. Se eu não me engano, no primeiro vídeo eu falei sobre prescrição. Acho que foi isso daí mesmo, sobre prescrição. A gente vindo detalhando, conversando sobre o que está previsto no texto normativo. Eu sempre falo isso, entendo que primeiro nós temos que estar apresentados, né? Precisamos estar apresentados ao texto normativo, né? O que dispõe o texto normativo. Sempre lembrando, pessoal, não é a questão de decorar, tá ok? Mas de saber que tem a previsão legal, como que né, como que se dá a previsão legal para determinada temática. Então, esse vídeo de hoje é continuidade desse estudo, dessa conversa aqui, na verdade, né, sobre lei seca. E turma, para começar a conversar sobre extraterritorialidade, vamos limpar o que vem a ser a extraterritorialidade. Turma, olha só, no direito penal, a extraterritorialidade significa o seguinte: é a possibilidade de ser aplicada a lei penal brasileira para crimes ocorridos fora do território nacional. Tá ok? Então, olha só, nós vimos lá que princípio da territorialidade é o que rege o direito penal. Crimes ocorridos dentro do território nacional, aplica-se a lei penal brasileira, princípio da territorialidade. Tranquilo? E agora, aqui no artigo 7º, a gente nós vamos estudar justamente a hipótese ao contrário, tá ok? Crimes ocorridos fora do território nacional, tá ok? Mas que serão aplicadas à lei penal, esses crimes será aplicado à lei penal brasileira. E turma, uma outra noção que é importante, extremamente importante, nós realizarmos aqui, quando nós conversamos sobre essa territorialidade, que é a questão da soberania. Cada estado, ele é soberano, isso daí você já sabe, já viu lá em direito constitucional sobre a soberania. E aqui, embora a possibilidade, né, do crime ter sido praticado no exterior e aplicar a lei penal brasileira, nós não temos nenhum tipo, nós não temos que falar em ferir a soberania de um estado ou outro, porque nós vamos verificar aqui que o texto normativo estabeleceu algumas condições, tá? Então, assim, respeitando sempre a soberania de cada estado, mas em determinadas situações vai ser possível aplicar a lei penal brasileira para esses crimes ocorridos mesmo fora do território nacional. Tá ok, turma? Então, para localizar, ambientado, isso daqui é só para localizá-los, né, do que nós vamos conversar e para a proposta realmente do vídeo, né, que a gente detalhar aqui, acompanhar, já estou com o meu Código Penal aberto aqui, a gente detalhar a questão da extraterritorialidade, tendo como ponto de partida o texto normativo, tá ok? A lei seca, aí a minha dica depois da gente estudar aqui, da gente conversar, ver como que o texto normativo esquematizou a extraterritorialidade, aí eu recomendo pegar uma doutrina, ver um esquematizado aí, mas eu entendo que é muito importante ter esse contato com a lei seca, com o texto normativo, tá ok, turma? Então, só para localizá-los aí, artigo 7º do Código Penal, vamos conversar sobre extraterritorialidade, tá ok? Uma matéria muito bacana. Vamos lá, então? Esperar vocês localizarem aí, tá? Artigo 7º do Código Penal. Turma, extraterritorialidade. O caput do artigo 7º começa falando assim, ó: ficam sujeitos à lei penal brasileira, embora cometidos no
estrangeiro, e agora eu estou procurando aqui, e eu acho que eu esqueci meu óculos no carro, mas vamos lá, turma. Caput já é direto aí, ficam sujeitos à lei brasileira, embora praticados no estrangeiro. Então esse daí é o fio da meada, enfim, é o que disciplina essa temática, né? O tema extraterritorialidade. E turma, deixa eu colocar aqui uma situação antes de nós começarmos a detalhar a estrutura que o legislador utilizou no texto normativo, tá ok? Antes da gente começar a detalhar, quem tiver caderno, quem estiver anotando, acho que é importante nós entendermos primeiro, antes do conteúdo normativo, a estrutura que o legislador trouxe ao texto, ao artigo, tá ok? Olha só, nós vamos ter aí o artigo 7º e toda disciplina da extraterritorialidade está no artigo 7º, nos seus incisos e no seu parágrafo, e o que nós vamos conversar aqui é sobre essa dinâmica. Mas antes, olha só, o inciso 1, artigo 7º, inciso 1, nós vamos ter aí 4 alíneas referentes ao inciso 1, tá ok? Então, é importante nós visualizarmos qual foi a dinâmica, a estrutura que o legislador deu para o texto normativo. Então, as alíneas aí, esses crimes previstos no inciso 1, é da classificação que a gente vai estudar daqui a pouco, chamada incondicionada. Daqui a pouco a gente vai ver. E o inciso 2, que traz um outro rol de crimes, é da extraterritorialidade condicionada. Então, assim, para a gente só visualizar essa estrutura, tá ok? Inciso 1, que tem um rol aí de 4 alíneas, deixa eu ver isso aqui mesmo, 4 alíneas, tá ok? Disciplina 4 crimes aí, 4 possibilidades de crimes, né? Circunstâncias de crimes. Ele está relacionada à extraterritorialidade incondicionada, que nós vamos ver ali, calma, pode ficar tranquilos. E o inciso 2, nós temos aí no inciso 2, um rol também, deixa eu ver aqui, de 3 circunstâncias de crimes, né? Só que tem uma situação, pessoal. E aqui eu quero colocar para vocês. O inciso 2 está relacionado à condicionada, a extraterritorialidade condicionada, tá? Só que tem uma outra situação. Linka aí, se você tiver com o seu código, o parágrafo primeiro, tá ok? Ele está relacionado à extraterritorialidade incondicionada lá do inciso 1. Tá ok? E o parágrafo 2º, ele estabelece as condições da extraterritorialidade, como o próprio nome fala, né? Condicionada. Então aqui, turma, esse início aqui, depois a gente vai trabalhar o parágrafo 3º, fica tranquilo. Esse início aqui, só para localizá-los da estrutura, tá ok? Inciso 1, nós temos um rol aí de crimes, circunstâncias relacionadas, né, a alguns crimes, que guarda estreita ligação com o parágrafo 1º. Ok? E isso nós vamos detalhar tudo aqui no decorrer do vídeo. E o inciso 2, que traz 3 rols ali, 3 alíneas, um rol com 3 crimes, 3 circunstâncias de crimes, guarda relação com o parágrafo 2º do mesmo artigo, que são as condições que nós vamos trabalhar. Tá ok? Então, turma, vamos lá. Primeiro, para localizar vocês, nós vamos trabalhar a extraterritorialidade incondicionada, tá ok? E olha só, o que eu sempre converso com meus alunos em sala de aula, e eu vejo que é muito importante, e eu até já falei isso em outros vídeos, bato muito em cima dessa tecla, nós entendemos primeiro, antes de entender o texto normativo, entender a nomenclatura. Olha só, o artigo 7º aí, dependendo da sua diagramação, vai ter aí extraterritorialidade. Em algum momento vocês já estudaram, nós já estudamos agora no começo do Penal 1, tá ok? Sobre a aplicação da lei penal, tá? Que o que rege é o princípio da territorialidade. Então, esse termo territorialidade, quem já está aí no Penal 1, já passou da metade do semestre, esse termo não é novo para você.
Para quem já está estudando para a OAB, essa nomenclatura dentro, né, da sistemática do direito penal não é nova para você. Então, olha só o que vem falando, extraterritorialidade. Então, essa noção o aluno precisa ter. Então, que isso é muito importante quando a gente vem para a lei seca, estudar a lei seca. Olha, o título já fala. Eu no outro vídeo até falei muito sobre isso, sobre nós, antes de analisarmos o texto normativo, raciocinarmos os títulos. Tá ok? Raciocinarmos os títulos. Então vamos lá, ó. Extraterritorialidade. Então você sabe que o princípio para a aplicação da lei penal é a territorialidade. E o título aqui fala extra. Ou seja, em um raciocínio simplista aí, o que nós temos? Hipóteses, exceções do princípio da territorialidade. Esse raciocínio é importante realizar, pessoal, ainda mais quando a gente vem estudar a lei seca, tá ok? Então nós estamos diante, turma, né, no contexto do direito penal, falando sobre exceções à aplicação da lei penal, porque a regra da aplicação da lei penal é o princípio da territorialidade. E aqui a gente vai trabalhar o artigo 7º, fala justamente as exceções ao princípio da territorialidade, por isso essa nomenclatura aí, extraterritorialidade, tá ok? Então, turma, inciso 1, e aqui eu já vou trazer algumas noções também da doutrina, que é com relação à classificação. A ideia é, como eu tenho falado para vocês, a gente estudar o texto, a lei seca mesmo, a estrutura normativa, mas acaba que em alguns momentos eu também vou trazer algumas percepções doutrinárias aí. E a primeira percepção doutrinária é essa, ok? A doutrina, ela dividiu, né, a extraterritorialidade, essa exceção, em 3 espécies, tá ok? A incondicionada, a condicionada e a hipercondicionada. E turma, qual que é a sistemática? Na primeira aqui, ó, inciso 1, vamos lá. Inciso 1. Os crimes, 2 pontos. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, dos estados, do território, do município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, turma, olha só, para a gente entender a estrutura textual. O inciso 1, ele traz 3 possibilidades, 4 circunstâncias. Se os crimes forem praticados nessas circunstâncias, tá ok? Forem praticados nessas circunstâncias, vão lá para o parágrafo 1º agora, tá ok? Ó, nos casos do inciso 1, nessas circunstâncias que nós trabalhamos, o agente é punido segundo a lei penal brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, turma, qual que é o raciocínio aqui? Nessas hipóteses das alíneas do inciso 1, independente se ele foi julgado, independente se ele foi absolvido, se o agente foi absolvido no estrangeiro, a lei penal brasileira será aplicada. Independente do local, independente se foi em embaixada, se foi fora de embaixada, se foi em navio, independente. Aqui, essa discussão, né, quando a gente trabalha extraterritorialidade, a questão dos navios, das aeronaves, que nós vamos trabalhar agora nas condições, na incondicionada, turma, não existe condição alguma. Tá? E aí eu volto a falar em importância, e vocês vão enjoar de mim, tá ok? Em algum ponto, nesse ponto aqui específico, porque realmente é algo que eu falo muito. Nós precisamos, para a questão de familiarizarmos, de dar musculatura para a matéria penal, entendermos também as nomenclaturas. Olha, você vai ver lá na doutrina, incondicionada, quer dizer o seguinte, que não tem condições alguma. Ok? Ocorreu o crime nessas circunstâncias, o crime foi praticado em uma dessas circunstâncias aqui das alíneas do inciso 1, tá ok? Será aplicada a lei penal brasileira, e por isso que eu já remeti vocês lá para o parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei penal brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, tá ok? Então, turma, só para vocês entenderem a divisão, como que foi estruturado aqui o artigo 7º. Inciso 1,
é disciplinado ali pelo parágrafo 1º. E é o que eu sempre falo, né, turma? Você tem que entender muito bem o inciso 1, só que junto com esse estudo sistemático e normativo do inciso 1 do parágrafo 7, você também precisa ter musculatura no parágrafo 1º, porque um complementa, um dá sentido ao outro, tá ok? Então, essa é a dinâmica da extraterritorialidade incondicionada. Sendo praticado um crime em uma dessas circunstâncias aqui das alíneas do inciso 1, tá ok? Nós vamos lá para o parágrafo 1º e o parágrafo 1º é categórico. Olha, independente se no estrangeiro ele foi absolvido ou condenado, aplica-se a lei penal brasileira. Tranquilo, turma? E turma, olha só, um raciocínio que é interessante a gente realizar aqui nas alíneas do inciso 1, tá ok? Que são crimes, pessoal, que atenta contra a ordem nacional. Tá ok? Contra a vida do presidente da República, contra o patrimônio da União ou empresas, né, da União, contra a administração pública, a questão do genocídio aí, né, contra o povo brasileiro. Então, assim, essa noção, essas circunstâncias aí, né, das alíneas do inciso 1 é justamente porque, de alguma forma, expõe, né, a ordem nacional, coloca em perigo aí questões relacionadas à nação, à União. Por isso, então, essa extraterritorialidade incondicionada, tá ok? Turma, esse é o raciocínio da incondicionada. Estou seguindo aqui um script só para a minha busca é justamente tentar detalhar aí o máximo para vocês, tá ok? Então vamos lá. Inciso 1, nós temos a possibilidade, o rol ali das 4 alíneas, as circunstâncias, se os crimes forem praticados, ou no caso da linha D, né, o próprio crime de genocídio, forem praticados ali, naquelas circunstâncias, a gente vai lá para o parágrafo 1º e o parágrafo 1º é categórico ao colocar, independente se ele foi acusado, se ele foi condenado ou absolvido lá no estrangeiro, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Tranquilo? Pessoal, inciso 2, tá ok? Aí volta, tanto que começa da mesma forma do inciso 1. Olha lá, os crimes, tá ok? Cadê? Pela ordem aqui, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves, aqui, né? Sempre quando a gente fala em extraterritorialidade, o aluno já linka com essa situação. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Então vamos lá, turma. Vamos por ordem aqui. Mesmo raciocínio. O inciso 2, ele trouxe novas circunstâncias onde o crime pode ser praticado, que não se confundem com as circunstâncias do inciso 1. Tá ok? Vamos lá, uma por uma aqui, ó. No inciso 2, a linha A, tá? Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Aí você precisa ter, né, uma noçãozinha lá uma noção lá do direito constitucional, né, da admissão dos tratados internacionais pelo Brasil, precisa passar pelo Congresso Nacional, tá ok? Então, assim, se o Brasil se tornou signatário, passou pelo crivo, né, do Congresso Nacional ali, obviamente será aplicada também a lei penal brasileira. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, vamos na sequência. B, crimes praticados por brasileiros, né? Então a gente vai ver a possibilidade aí, a questão do caso Neymar, vocês viram que vem, né, o que ocorreu, crime praticado lá na França, apesar que tem a incidência das condições que nós vamos realizar. Então, assim, crimes praticados por brasileiros é uma das circunstâncias aqui que pode ser, tá, turma? Nós vamos ver as condições aqui. Pode ser aplicada a lei penal brasileira. E isso aqui é muito importante, turma. Aqui nós não estamos trabalhando as condições ainda. As condições para ser aplicada a lei penal brasileira, e nós vamos ver no texto agora, está no parágrafo 2º. Tá ok? Nós estamos falando aqui da circunstância fática onde o crime que orbita aí na prática do crime, tá ok? Olha só, crimes praticados, né, no estrangeiro e que o Brasil seja signatário, né, por meio de tratado internacional, aplica a lei penal brasileira, crimes praticados por
brasileiros, tá? Então, assim, pode parecer em um primeiro momento que nós estamos falando de condições, mas nós estamos falando aqui, na verdade, o que o legislador trouxe, e vocês vão ver a diferença ali nas condições, nós estamos falando, na verdade, o que o legislador traz aqui são questões fáticas relacionadas à prática do crime. Tá ok, turma? Só essa percepção é interessante até para não gerar nenhum tipo de confusão e nós vamos ver ali quais são as condições e por que essa segunda classificação doutrinária recebe o nome aí de extraterritorialidade condicionada, tá bom? Mas o inciso 2 ainda trata das relações fáticas relacionadas, né, com relação à prática do crime. Tranquilo, turma? Então vamos lá, parei aqui, deixa eu ver. Tratado, praticados por brasileiros. Praticado, em a linha C, turma. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Então vamos lá, turma, precisa detalhar aqui uma situação. Olha só, crimes praticados, primeiro, em aeronaves ou embarcações brasileiras. Tá? E aqui, vírgula, e aqui é o que eu sempre falo quando a gente vai para o texto normativo. A gente precisa visualizar e ler o texto respeitando a pontuação, porque a pontuação aí diz muito, tá ok? Vamos lá, ó. Aeronaves, vírgula, mercantes ou de propriedade privada. Então ele colocou aí, ó, são aeronave. Cadê? Aeronaves ou embarcações brasileiras, tranquilo, não dividiu aqui entre pública e privada nesse primeiro momento e depois, né, coloca uma vírgula aí, tem mercantes ou de propriedade privada. Então, olha, ele já estabeleceu o rol aqui de quais são as aeronaves ou as embarcações, para efeitos aqui da condicionada. Mercantes ou privadas, tá ok? Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí assim, um segundo desdobramento aí, vírgula, ó, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, vírgulas, mercantes ou propriedade privada. Colocou as duas espécies aí de aeronaves ou embarcações, mercantes ou de propriedade privada, vírgula, e uma outra situação agora, quando em território estrangeiro, primeiro, essas embarcações, né, essa embarcação ou essa aeronave, ou tá balançando aqui, desculpa, ela precisa ser mercante ou privada, vírgula, precisa estar em território estrangeiro, precisa ter sido praticado um crime nessas condições, tá ok? E tem um E, turma. E aqui eu converso muito com meus alunos sobre as questões do E ou do OU. Né? Essa função gramatical aí, se você não tem, precisa adquirir. Quem tem precisa ficar ainda mais atento, tá ok? E o texto normativo tem muito isso, E ou OU. Tá? Que é com relação ao que é cumulativa e o que é alternativo, tá ok? Olha só, quando em território estrangeiro e não forem julgados no estrangeiro, e aí não sejam julgados. Então, olha só, em uma única linha, nós precisamos fazer desdobrar esse raciocínio, eu vou repetir aqui para vocês, olha só. A linha C, aeronaves ou embarcações, vírgula, tá ok? Mercantes ou de propriedade privada, e aqui não falou das públicas, então você já não tem que confundir, tá ok? Mercantes ou propriedade privada, vírgula, que estejam em território estrangeiro e cumulativo, turma, cumulativo, não sejam julgados no estrangeiro. Ainda não tenham sido julgados no estrangeiro, tá ok? Então, assim, é um desdobramento muito bacana, eu gosto muito, recomendo essa leitura detalhada do texto normativo. Tranquilos, turma? Então, vamos lá. A gente conversou aqui que no inciso 2, as alíneas A, B e C, tem um rol aí de circunstâncias fáticas relacionadas
a prática do crime. O crime precisa ocorrer com essas circunstâncias fáticas, tá ok? Então vamos lá. Parágrafo 2º, e como eu falei, a doutrina trouxe o nome aí de extraterritorialidade condicionada, ou seja, para ser aplicada a lei penal brasileira, deverá atender algumas condições, por isso a nomenclatura condicionada. E eu já cantei a pedra para vocês que o que está nas alíneas do inciso 2 não são as condições, tá ok? Vamos lá no parágrafo 2º, se você estiver acompanhando aí, vamos lá, ó. Parágrafo 2º diz assim: no caso do inciso 2, ó, e aí o link que eu fiz no começo do vídeo aqui, quando a gente começou a conversar, tá ok? No caso do inciso 2, a aplicação da lei penal depende do concurso das seguintes condições. E turma, e aqui novamente noções aí, né, de nomenclaturas para nós entendermos a matéria, visualizarmos a matéria realmente conforme o legislador a propôs, tá ok? Olha só o que fala aqui. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei penal depende, por isso condicionada. E aqui um outro termo, do concurso. Quando eu trabalho concurso de crimes, concurso de agentes, eu destino uma parte da minha aula, no início ali, quando eu estou ambientando, para explicar e deixar isso firme no aluno, qual que é a aplicação, né? Qual que é a interpretação da palavra concurso no âmbito penal. Concurso no âmbito penal, turma, significa pluralidade. Né? Significa pluralidade. Lá no concurso de agente, pluralidade de agentes, de pessoas que cometem o crime. No concurso de crimes, artigo 69, né? Pluralidade de crimes, enfim. Então, assim, turma, a gente precisa visualizar e por isso que eu me propus aqui a gente conversar sobre a lei seca, porque realmente tem umas percepções aí muito bacanas que a gente dá para tirar da lei seca. Então, aqui, ó, na hora que a gente lê o parágrafo 2º, a gente já precisa ficar atento. As condições que estão inseridas aí nas alíneas do parágrafo 2º, elas são cumulativas. O próprio é o raciocínio que nós precisamos realizar, tá ok? Porque às vezes a gente vai no natural, assim, tá ok? Deixa a vida me levar, né? E a gente lê e não realiza os respectivos raciocínios que são necessários para a gente entender realmente a matéria como um todo. Então, o que o legislador quis dizer é o seguinte, olha, para ser aplicada a lei penal brasileira, vai depender da existência dessas condições, tá ok? E de forma cumulada, do concurso, do acúmulo, da pluralidade dessas condições. Não basta uma, não basta duas, precisa ocorrer essas condições que estão previstas ali. Tranquilo, turma? Então essa percepção para nós entendermos aí a condicionada é importante. E aqui, turma, outra situação. Eu tento deixar bem claro que no inciso 2, a linha A, B e C não são as condições. Vocês viram aí, ó. O que o parágrafo 1º fala? Concurso das seguintes condições. 2 pontos. Vamos lá? Turma, eu vejo assim, mais importante do que eu vim aqui, ficar lendo o texto normativo, a preocupação que eu tenho enquanto professor é justamente essa, de fazer o aluno raciocinar aquilo que o legislador quis colocar no texto normativo, né? Não é só ler, precisa fazer essas ligações aí, tá ok? Então vamos lá, parágrafo 2º já li, primeira alínea. O crime foi praticado em uma daquelas circunstâncias fáticas que nós trabalhamos aqui no inciso 2, tá ok? Praticados por brasileiro, crimes que o Brasil tornou signatário por meio de tratado internacional, passando aí pelo crivo do Congresso Nacional, praticados em aeronaves mercantes, mercantes ou privada, e que estejam em território estrangeiro e que ali não tenham sido julgadas. Olha só a combinação do jeito que nós realizamos. Além dessas circunstâncias fáticas, vai ter que ficar vislumbrada e identificadas, tá ok? As seguintes condições, e por isso que recebe, né, a doutrina deu o nome aí de extraterritorialidade condicionada, tá ok? Vamos lá, a primeira, ó, a linha A, entrar o agente no território nacional. Tá ok? Esse crime foi praticado
foi praticado no território estrangeiro, tá ok? Como a gente viu aí, né? E como é a própria matéria, extraterritorialidade. Então, a primeira condição para começar a visualizar uma possibilidade de ser aplicada a lei penal brasileira, a linha A do parágrafo 2º. Esse agente precisa retornar ao território brasileiro, entrar o agente no território nacional. Segunda condição aí, tá ok? Se o fato punível também no país em que foi praticado. Então, olha só, segunda condição, o crime que ele praticou precisa ser uma conduta criminalizada no país estrangeiro aonde ele cometeu o crime. Tranquilo? Sendo criminalizado lá, e obviamente, né, turma, sendo criminalizado aqui, ele vai responder, é a segunda condição aí para ele responder conforme a lei penal brasileira. Lembrando, professor, basta as duas primeiras? Não, tá? É o raciocínio que nós fizemos lá no parágrafo 2º, tá ok? É o concurso dessas condições, ou seja, essas condições precisam ser cumulativas, beleza? Um cuidado muito grande aqui, beleza? Então, segunda condição, precisa ser criminalizada, a conduta precisa ser crime no país estrangeiro e, obviamente, né, turma, ser criminalizada aqui. E, turma, eu falo obviamente porque, especialmente para os alunos da graduação, precisa se tornar óbvio para vocês, tá ok? É o primeiro contato, né, ali na graduação, no Penal 1, obviamente, olha, se nós estamos trabalhando aí que precisa ser crime lá, não faz sentido nenhum ser crime no estrangeiro, não ser crime no Brasil e aplicar a lei penal brasileira, tendo em vista todos os estudos que nós já realizamos, né, em sala de aula e que você aí do Penal 1 já realizou sobre o princípio da legalidade penal, enfim, reserva legal, tá ok, turma? Então, olha só, essa condição aqui é bem óbvia. Então, você pode falar, professor, mas se não se apresenta óbvio para você, vamos aí, me chama no direct, vamos marcar uma aulinha aí, vamos marcar no rotineiro para nós conversarmos e tornar isso daí óbvio, tranquilo? A linha C, né? Eu estou na linha C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei penal autoriza a extradição. E aqui, turma, um texto bem tranquilo, né? Que o legislador colocou aí, tá ok? Terceira condição, o crime que ele praticou lá no estrangeiro, depois do agente ter retornado ao território nacional, depois de verificar que é crime lá também no estrangeiro, a terceira condição coloca aí que é o seguinte, o crime precisa estar no rol, né, daqueles crimes que admite a extradição. Não quer dizer que vai ser extraditado, tá ok, turma? Mas vislumbrando aqui a possibilidade. Beleza, turma? Então, só para deixar bem localizado aí, então esse crime precisa estar incluído aí no rol daqueles crimes que permitem a extradição. Tá? A linha D, turma, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Turma, e olha só o raciocínio aqui. Se ele não foi julgado lá, tá ok? Aplica-se a lei penal brasileira. Tanto que lá na linha C do inciso 1, tem essa ressalva, vocês viram lá? Lembram lá? Embarcação ou aeronave brasileira, mercantil ou privada, né? As duas espécies aí, vírgula, tá ok? Que estejam em território estrangeiro, e não tenham sido julgadas lá. Então, essa condição é um desdobramento desse raciocínio. Se ele foi julgado lá, não tem que se falar em aplicação da lei penal brasileira, tranquilo? E um outro raciocínio assim óbvio, turma, até voltando ali na linha C, quando em território estrangeiro, é óbvio, né, turma? É óbvio, olha só, nós estamos falando de extraterritorialidade. Se essa embarcação, essa aeronave mercantil ou privada estivesse no território nacional, nós nem teríamos que falar em extraterritorialidade, sim, princípio da territorialidade. Tranquilo? Então, assim, a ideia é o seguinte, turma, que a gente leia, raciocine, veja a estrutura textual e passo após passo isso vai nos apresentando como óbvio, tá ok? Se você ainda não visualiza como óbvio, não se desespera.
veja isso como um norte, tá ok? Parei na linha D, né, do parágrafo 2º, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena, beleza? A linha E, turma, última condição, tá ok? Não ter sido agente perdoado no estrangeiro, ou seja, não ter recebido o perdão judicial lá, porque se ele recebeu o perdão judicial no estrangeiro, cessou por ali, não faz sentido aplicar a lei penal brasileira, né? Ou por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Ou seja, turma, o que a gente precisa gravar aqui, se não foi extinta a punibilidade, ainda pode ser aplicado a lei penal brasileira. Se algum outro motivo, se houve, né, a extinção da punibilidade por algum outro motivo lá no estrangeiro, também não temos que falar em aplicação da lei penal brasileira. Mas vem aqui, pessoal, nós estamos falando sobre extraterritorialidade incondicionada. Qual que é o raciocínio que eu quero dar musculatura para vocês aqui, tá ok? Nós temos o rol lá das circunstâncias fáticas que envolve a prática do crime, do inciso 2, com 3 alíneas, é isso mesmo, né? Deixa eu só, para não passar a informação errada para vocês aqui, 3 alíneas. E no parágrafo 2º, nós temos aí 5 condições. E o que a gente precisa ter fixo nesse primeiro momento aqui, ou você que já está estudando, teve contato, né, com a extraterritorialidade, está estudando para o OAB ou para concurso aí, que o parágrafo 2º são as condições estabelecidas para ser aplicada a lei penal brasileira em caso de crime praticado no exterior. Então isso daqui precisa ficar claro. E lembrando o que coloca aí no parágrafo 2º, essas condições, exige-se um concurso dessas condições, ou seja, essas condições precisam ser cumulativas. Beleza, turma? E aí a gente finaliza, né, o que a doutrina classifica aí como extraterritorialidade condicionada, justamente por necessitar da incidência dessas condições, tá bom? E turma, parágrafo 3º também do artigo 7º, que a doutrina coloca aí como extraterritorialidade hipercondicionada. E aqui, turma, antes da gente fazer a leitura aqui, por que hiper, pessoal? Vocês já viram aí que tem, né, a condicionadas, vocês já viram a dificuldade aí para ela, né, para a lei penal ser aplicada. Olha, na primeira lá, no inciso 1, parágrafo 1º, né, é incondicionado, ou seja, ocorreu naquelas circunstâncias fáticas ali do inciso 1, aplica-se a lei penal brasileira, não tem condições nenhuma, tá ok? Tanto faz se ele foi absolvido ou julgado lá, condenado lá, tranquilo? Aplica-se a lei penal brasileira. A condicionada do inciso 2 precisa ficar vislumbrada todas essas condições, então é um pouquinho mais difícil aí de ser aplicado. E a hipercondicionada, né, voltando a falar sobre a importância que eu sempre falo, sou defensor dessa causa aí, nós precisamos ficar ligados, né, quando a gente estuda direito penal, na nomenclatura dos institutos. Hipercondicionada é porque tem mais condições do que a condicionada, por isso o hiper, tá? Então, além de obedecer, e o texto normativo vai falar isso aqui, nós vamos ler, tá? Além de ter que verificar as condições do parágrafo 2º, tem algumas outras, mais 2 condições aí no parágrafo 3º, tá ok? Então, vamos lá, ó. A lei penal aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que a gente trabalhou aqui, que é da condicionada, tá ok? 2 pontos. Mais 2 alíneas aí, turma, que são mais as 2 condições exclusivas da hipercondicionada, tá? Então o raciocínio aqui na hipercondicionada é o seguinte, tá ok? É o brasileiro que é vítima de um crime. A lei penal, né, o legislador também teve esse cuidado de verificar quando a lei penal brasileira pode ser aplicada quando o crime praticado contra um brasileiro. Essa é a sacada do parágrafo 3º da hipercondicionada. Eu vou reforçar aqui com vocês, eu já li, tá ok?
é justamente prever a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira para um crime cuja vítima seja um brasileiro, tá ok? Olha lá, claro, praticado por estrangeiro. Olha lá, ó, que fala que a gente leu. A lei penal aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro e, obviamente, né, turma, se nós estamos falando de extraterritorialidade fora do Brasil. Então, isso daqui, pessoal, precisa ficar destacado no seu vadimeco, precisa ficar destacado no seu caderno, tá ok? Tem que ficar destacado mesmo. Tá? Porque a hipercondicionada é para os casos, né, para as circunstâncias fáticas ali que envolve o crime praticado por estrangeiro contra brasileiro, ou seja, nós temos a hipótese aqui do brasileiro ser vítima e mesmo assim ser aplicada a lei penal brasileira em caso de crimes praticados no estrangeiro, tá ok, turma? Então aqui na hipercondicionada, sem medo de ser feliz. É a hipótese em que o brasileiro é vítima de um crime praticado no estrangeiro, como está claro aí. Tranquilo, turma? E nós, além das condições do parágrafo 2º, ele tem mais duas condições aí, quando vislumbrar esse cenário: estrangeiro e brasileiro sendo a vítima, tá ok? Não foi pedida ou foi negada a extradição desse estrangeiro, né? Ou seja, se não foi pedida a extradição, pode-se aplicar a lei penal brasileira, e aí eu vou reforçar para vocês, desde que tenha, incidência de todas as condições do parágrafo 2º, e se caso foi pedida a extradição, essa extradição tenha sido negada, tá? Então aqui nós temos, nessa única linha aqui, nós temos esses dois cenários. Ou não foi pedida a extradição desse estrangeiro que praticou o crime contra o brasileiro nato, né? Ou, mesmo sendo pedida, tenha sido negada. Tá ok, turma? Então aqui é só pra gente raciocinar. E aqui, turma, precisa fazer um raciocínio bem bacana. Olha só, não foi pedida ou foi negada a extradição. Se foi pedida a extradição, a lei penal brasileira não poderá ser aplicada. É um raciocínio que a gente precisa realizar, que as banquinhas da vida pode ser que tentam nos pegar por aqui. Se foi pedida a extradição, não poderá ser aplicada a lei penal brasileira enquanto não ocorrer a decisão desse pedido de extradição. E isso daqui a gente extrai do próprio texto normativo, igual aqui da linha A do parágrafo 3º. Que ele deu duas possibilidades. Se não foi pedida a extradição, pode-se aplicar a lei penal. Ou negada o pedido de extradição. O que isso quer dizer? É um raciocínio que nós precisamos realizar. Se foi realizado o pedido, mas ainda não tem decisão, não pode se aplicar a lei penal brasileira aí, porque esse pedido está pendente. E o segundo marco que autoriza a aplicação da lei penal é a negativa da extradição. Então, enquanto não ocorrer a extradição e tendo sido realizado o pedido, não se pode aplicar a lei penal brasileira. É um raciocínio que a gente precisa extrair aqui da linha A, tá ok? Enquanto não tem pedido, pode aplicar a lei penal brasileira. A linha A, não foi pedida. Se foi pedida, para aplicar a lei penal brasileira, precisará, aguardar aí a decisão desse pedido e, como o texto fala, precisará ser negada a extradição, aí aplica-se a lei penal brasileira, tá? Um raciocínio muito bacana aí. E a linha B, por requisição do ministro da Justiça. Tá ok, turma? Então, assim, o que a gente precisa para a gente resumir aqui a nossa conversa, turma? Extraterritorialidade. É possível aplicar a lei penal brasileira para crimes ocorridos fora do território nacional? Sim. Sim. Tá ok? E a doutrina classificou em incondicionada, condicionada e hipercondicionada. A incondicionada está no inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 7º. A condicionada está no inciso 2 e nas suas alíneas ali, até a linha 3.
tem a linha C, a linha C, e as condições estão no parágrafo 2º. E a hipercondicionada está no parágrafo 3º, que é especificamente quando a vítima de um crime for um brasileiro, obviamente, no estrangeiro, e além de obedecer, de verificar a incidência das condições do parágrafo 2º, tá ok? Ainda existem ali as alíneas A e B, que é relacionada à hipercondicionada. Então, assim, turma, essa é a dica de como sistematizar a leitura do artigo 7º, tá ok? Eu recomendo mesmo, antes da leitura da doutrina, para quem não teve contato, para quem está com uma dificuldade ou outra, visualizar como que o legislador esquematizou. A minha proposta aqui foi justamente essa, trazer a espinha dorsal, como que foi. Olá, turma, o vídeo encerrou aqui, conta da memória, acabei voltando, mas eu já estava finalizando. A proposta é justamente essa, fazer uma abordagem técnica, do texto normativo, para esse momento não trazer muita coisa da doutrina, em outro momento trazer, mas a gente visualizar realmente qual foi o raciocínio do legislador, qual foi a proposta do legislador ao organizar o texto normativo. Eu espero que tenha tenha contribuído de alguma forma aí para vocês, e se possível me mande sugestões de algum artigo de lei para a gente conversar aqui, para a gente sistematizar, mas a ideia é dar justamente algumas nuances, conversar sobre algumas nuances da lei seca mesmo, do texto normativo. Um abraço para vocês, vamos que vamos. Eu não tenho muita intimidade com isso, mas é o que o pessoal sempre pede aí. Se possível, se inscreva aqui no meu canal, dê o joinha aí. Tô parecendo blogueiro, mas estou indo aí na onda para a gente crescer, para a gente aumentar aí a nossa comunidade que gosta de direito penal, de processo penal de alguma forma, tá ok? Um abraço para vocês, tudo de bom, e espero ter contribuído aí com extraterritorialidade. Um abraço!